Então, eu queria que você observasse aqui, voltando agora, saindo um pouco da situação de prion, eu queria que você observasse onde tem hepatite C. A hepatite C, todo mundo sabe, é causada por quem, pessoal? Por um vírus. E você sabe que o vírus é um assunto que normalmente se cai muito. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar naquelas características básicas dos vírus. Os vírus são estruturas que podem apresentar como material genético DNA, ou então o que, pessoal? RNA. Eles não apresentam célula, todo mundo sabe disso. Não há organização celular, por isso a difícil forma de classificar os vírus. Eu comentava hoje numa aula que dei, que é fundamental que você tenha uma opinião sobre a historinha de que o vírus é ou não é ser vivo. Existem pessoas que dizem que é, existem outros que dizem que não é. Você tem que ter na sua cabeça uma ideia para os dois lados. Tá legal? Uma coisa bem importante, esse da hepatite C, nós temos aí, ó, observe comigo, alunos. Vírus da hepatite C apresentando qual material genético? DNA. Tá certo? DNA. O que significa isso? Existe vírus de DNA, existe vírus de quê, pessoal? RNA. Então, como existe essa diferenciação, eu estou especificando da hepatite C. Jomela, é a hepatite C que vai cair? Não sei. Pode ser que sim, não foi especificado quais as doenças que poderiam cair. Mas nós temos algumas tradicionais, que é bom que vocês tenham cuidado. Não só a hepatite C, mas tenha cuidado com a AIDS, tenha cuidado com dengue, tá legal? Então é fundamental que você vá nessas doenças, porque as doenças podem ser cobradas de vocês. Olha só, envoltório do vírus. O envoltório é o que, pessoal? Capsídio. E esse capsídio é formado por proteínas. Essas proteínas normalmente caracterizam a formação viral. Os capsômeros, é fundamental que você lembre disso. Tá legal? Uma dica a mais sobre vírus. Estude a sua replicação. Tá? Como assim estudar replicação? Lembram aquelas replicações ciclo lítico, ciclo lisogênico? Eu tomaria cuidado. Então, eu observaria, e eu cito como exemplo aí para vocês, o ciclo lítico. Por que eu cito o ciclo lítico dos vírus? Porque o ciclo lítico é aquele que o vírus invade as células, aproveita-se normalmente do material genético, tá legal? E a partir daí produz suas proteínas. Produzindo suas proteínas, o que esses vírus vão fazer? Eles vão destruir a célula e sair dessa célula para atacar outras. Quando nós temos a ruptura membranosa, essa ruptura membranosa efetivada por vírus caracteriza o ciclo chamado de quê? Lisogênico. Quando o vírus entra nas células, se adere ao material genético e ao se aderir ao material genético, ele não se multiplica, não destrói a célula. Que ciclo é esse que eu estou falando? Eu estou falando do ciclo lisogênico. No caso do cólera, já é um pouquinho diferente. Observe que o cólera não é causado nem por prion, nem por vírus. O cólera é causado por uma bactéria, Vibrio cholerae. Essa bactéria Vibrio cholerae é uma bactéria normalmente adquirida com água ou alimentos contaminados. Essa bactéria normalmente se instala no tecido intestinal e libera uma toxina. Essa toxina provoca alteração molecular nas células intestinais. E essa alteração molecular nas células intestinais vai provocar perda de água, perda de elementos químicos básicos, ocasionando desidratação. Isso é péssimo para as células intestinais, podendo levar o indivíduo à morte muito, muito rapidamente. Observe, por favor, que o cólera, por se tratar de uma doença causada por uma bactéria, apresenta como material genético DNA e o que, pessoal? RNA. Olha só, envoltório característico, presença de membrana e presença de parede celular. Eu queria que você tomasse cuidado com a parede celular. A parede celular ela pode ser encontrada em vegetais, ela pode ser encontrada em protozoários, ela pode ser encontrada em fungos, mas o que vai distingui-las, não esqueça, por favor, é a composição química. Por exemplo, nas bactérias podemos encontrar uma substância chamada peptidoglicano. O que significa isso, pessoal? Significa que é diferenciado dos vegetais que apresentam celulose e que normalmente vocês alunos lembram disso. Ok? Então, isso é o que eu queria tratar sobre essa doença conhecida como o que, pessoal? Como cólera. Bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, ou então mandar um e-mail para ele, que ele já entra em contato com toda a equipe e a gente prontamente tira suas dúvidas.